O poder dos outros está acima de nós. Ontem desejavam assim e hoje desejam de outro modo. E tanto de um modo como de outro, tem-se a impressão de que os outros é que estão certos. Desprezamo-nos tanto quanto somos desprezados. Sobre isso pensei bastante e sei bastante, porém já é tarde e chegou a sua hora de dormir. Mas lhe direi uma coisa, o coração dele estava vazio. E quando meu coração está vazio, que importância tem meus atos? Mina, você está triste. Juro que não tinha a intenção de entristecê-la. Na verdade, também fiquei triste, apesar disso ter acontecido há muitos anos. Eu li uma história simples. O livro Uma História Simples foi escrito por Samuel Yosef Agnon e publicado em 1935. A história se passa no final do século XIX, em uma pequena cidade do Império Austro-Húngaro. O personagem principal é o Hirsch, um jovem judeu de família rica que se apaixona pela Blume, empregada da casa. Como uma relação entre eles não é conveniente, os seus pais arrumam para o Hirsch um casamento com uma outra mulher. Mesmo casado, pai de um filho, o Hirsch vai continuar pensando obsessivamente na Blume a ponto de ser internado em uma instituição psiquiátrica. O Agnon, autor do romance, ele nasceu em Buchach, que assim como a cidade do seu protagonista, também era território do Império Austro-Húngaro. Na época do Agnon, grande parte da população da cidade era de origem judaica. Ele próprio era judeu, de família ortodoxa. O Agnon declarou certa vez em uma entrevista que ele nasceu em uma das cidades do exílio e que ele sempre desejou morar em Jerusalém. E ainda bem jovem, ele vai realizar esse desejo, Ele vai para a Palestina, na época ainda era Palestina, em 1908, com aproximadamente 19 anos de idade. Com o passar dos anos, o Agnon vai se tornar um dos escritores mais reconhecidos e amados de Israel, a ponto de ter vencido o Prêmio Nobel de Literatura em 1966, o que aumentou ainda mais a sua popularidade. Tendo tido essa trajetória de um escritor que viveu em uma cidade do exílio, o Agnon vai refletir muito nas suas obras sobre o significado de ser judeu. Na sua cidade fictícia, na cidade do livro, a religião é ensinada para se manter as aparências. O ensino da Torá é praticamente uma profissão supérflua. E os judeus pensam muito pouco sobre a sua história. A história para os judeus é um fardo. Ser judeu significa carregar um histórico de perseguições e massacres. O narrador cita, por exemplo, os tártaros, que no século XVI cometeram verdadeiras atrocidades contra o povo judeu, muito antes do antissemitismo europeu dos séculos XIX e XX, muito antes do Holocausto nazista. Então, quem pertence ao povo de Israel tem sempre muito o que pensar, como diz o narrador. Ser judeu significa estar constantemente sendo julgado a partir do olhar do outro. O outro avalia, despreza, condena e pode fazer o que quiser com a gente. Numa hora tá tudo bem e de repente não tá mais. E não importa o que você pensa, porque o poder do outro é sempre superior ao seu. Essa pressão e instabilidade talvez resulte em uma espécie de loucura. Muitos personagens do livro são loucos. O tio do Hirsch era louco e ele tem medo de ter dado essa loucura. A mulher do médico que cuida do Hirsch era louca e se matou em um acesso de desespero. Então, ser judeu é se sentir constantemente ameaçado. E essa sensação vale, inclusive, para Deus, As pessoas se sentem, inclusive, ameaçados por Deus, o Deus da dívida, que abandonou o seu povo a partir do momento que julgou que o seu comportamento não era mais adequado. O livro também fala sobre os conflitos entre as tradições judaicas e o mundo moderno, As coisas estão mudando, as pessoas vão se tornando cada vez mais individualistas e opinativas. Então as empregadas domésticas, de repente, se tornam socialistas e não querem mais viver para os seus patrões. Os casais se divorciam e vão buscar novos relacionamentos. Então é muita novidade e é interessante pensar como uma cultura milenar reage e se adequa a esse novo tempo.
Enfim, uma história simples não tem nada de simples, com perdão do trocadilho ruim. É uma leitura complexa, para mim foi cansativa, mas traz essas questões bem relevantes. Eu li esse livro da biblioteca, por isso que eu não tô com ele aqui para mostrar para vocês, mas eu vou deixar uma foto para vocês verem a capa do livro. Como eu citei antes, o Agnon é um dos grandes nomes, né, da literatura israelense, então fazia um certo tempo que eu queria ler um livro dele. Eu particularmente queria ter visto mais sobre a Blume, né, o interesse amoroso do Hirsch. Eu até entendo que por ela pertencer a uma camada social inferior, ela seja propositadamente ignorada pelo narrador, né? Eu acho que aí tem quase uma crítica, mas mesmo assim eu acho que a obra lança expectativas que acabam não sendo cumpridas. Se vocês já leram Agnon, me contem como é que foi, né? Me ajudem a entender melhor esse livro, me deem recomendações também de livros de autores israelenses. Eu me interesso muito pela literatura daquele país. Grande beijo para todo mundo e até mais!